A gente já falou aqui no programa algumas vezes sobre um grande santo da igreja chamado São Bento. Você se recorda disso, certamente, se você me acompanha todos os dias, você sabe que eu já falei sobre esse grande santo da igreja. Esse santo, no século V, pelo ano 400 mais ou menos, elaborou uma regra para ser vivida nos monastérios. E essa regra ficou tão famosa e era tão boa que muito tempo depois se tornou a regra oficial para praticamente todos os monges. Todos os monges que seguiam os passos de Bento, que mais tarde veio se tornar São Bento, esses monges seguiam essas regras. Mas e se aplicássemos essas regras lá do ano 400, 500, para a nossa vida familiar? Como é que seria? Tem um monge italiano, beneditino, que pensou nisso e escreveu um livro chamado São Bento e a Vida Familiar. E Natanzinho foi atrás, viu esse livro, leu esse livro. A minha produção é realmente assim muito especial, muito especial. E no livro ele destaca que a regra beneditina, quando aplicada à vida, poderia produzir muitas mudanças na nossa vida familiar. Por exemplo, mudanças em casa. Nos mosteiros tudo é partilhado, né? Sejam os momentos de diversão, os momentos de trabalho. Logo em casa, as tarefas domésticas deveriam ser também divididas. Então, o marido não faria aquele trabalho, por exemplo, de lavar a louça, falando, eu estou aqui dando uma força para minha mulher, estou aqui dando uma força. Não tem nada de dar força. Ei, você é tão responsável por essa casa quanto a sua mulher. Então, na regra de São Bento, todos se ajudam. E ninguém está fazendo favor para ninguém. Aquele filho que recolhe assim, o lixinho de cada prato depois de uma refeição, que guarda, embala tudo lá com aquele plástico e guarda na geladeira aquela comida que sobrou. Ninguém está fazendo favor e ninguém precisa ficar recebendo aplauso. Na regra de São Bento, todos são participantes de uma única família. As louças, a casa, a limpeza da casa, lavar as louças, limpar a casa, que não fosse mais assim, estou fazendo um favor para esse ou para aquele, não. Pais e filhos, juntos, cuidando desse ambiente comum. E outra coisa, hein? Filmes, jogos, brinquedos. Não seria só de um filho ou de outro filho. Tudo isso seria partilhado. Os brinquedos, as brincadeiras deveriam ser compartilhadas. Isso inclui os pais, que devem também entrar na brincadeira. Mas eu estou querendo ficar aqui no meu cantinho, eu sei. Às vezes está cansado, está querendo ficar aí no seu cantinho. Mas de vez em quando, vive junto esse momento dos filhos, brinca com eles. Os monges costumam fazer as refeições juntos e depois do jantar ter um momento de descontração. Você sabia disso? Se você um dia for visitar um mosteiro, você vai perceber que depois que tomam as refeições, geralmente tem um momento de conversa entre eles ou algum momento de jogo, sabe? Um jogo assim simples, jogo de dama, quem gosta de brincar de jogo de dama, ou um jogo, quem sabe, de dominó, xadrez, ou então ouvir alguma música. Ou seja, a família deveria comer junto à mesa e não era cada um no seu quarto, sabe? Ou todo mundo na frente da televisão. Não, nada de televisão ligada, nada de celular na mesa. Não se esqueça também de começar essa refeição fazendo uma pequena oração, sabe? De agradecimento pelo alimento. Obrigado, Senhor, por esse alimento. E reza um Pai Nosso, pronto. Pode ter certeza que a sua família começa a mudar. Agora, tem uma outra coisa. Segundo ponto, mudança nos hábitos de consumo. Nada no convento
segundo a regra de São Bento, né? Nada no convento é somente para si. Então, um monge não pode ter assim coisas de luxo. Logo, numa família no estilo beneditino, não deveria ter também luxo e excesso. Nada daquele monte de brinquedo naquele quarto do filho. Não, nada de compras supérfluas. E o autor conclui o uso moderado da internet, dos aparelhos eletrônicos. Ele vai dizendo equilíbrio, equilíbrio. As regras de São Bento, elas vão sempre nos ajudando a encontrar o equilíbrio na vida. Mudança na vida de oração, na vida de caridade. Sabe que é bom ter um pequeno altar, um lugar aí de oração em casa? E seja na hora de acordar ou na hora de dormir, toda a família deveria rezar junta nesse cantinho, dividindo as orações, as preocupações diárias. Da mesma forma, uma família nunca deve fechar-se em si mesma, mas buscar ser acolhedora, buscar aliviar o sofrimento de alguém que é menos favorecido e quem sabe mora perto dessa sua casa. São esses detalhes simples que vão ajudar muito na nossa vida do dia a dia. Pequenas dicas dadas lá no século V e que podem muito bem chegar ao século XXI como boas dicas para a gente se relacionar melhor em família. Pequenas delicadezas, pequenos cuidados e nos ajudando mutuamente. Pensa nisso, vai.